Boa tarde, boa noite e até bom dia para quem for assistir outro dia. Ah, então, hoje, dia 6 de março, né? É apenas uma quinta-feira. Já é uma quinta-feira, hein? Parece que é uma terça. Hoje quero falar rapidamente do nosso vídeo aqui, falar rapidamente da mídia brasileira. A mídia brasileira é um caso de estudo científico, como acho que é a mídia de todo mundo, né? Principalmente a mídia mainstream, aquela mídia do establishment, aquele pessoal que estão no poder, assim, que estão na elite do poder, não no poder governo central, porque, por exemplo, os governos no Brasil, por tradição, tirando os militares, os que são pró-militares, a imprensa sempre critica e ela acha que ela que não pertence ao governo, embora coma tudo do governo. É uma coisa, isso eles não falam. Eles vivem só da propaganda dos governos, gente. A Globo, que eu diga, ganha milhões, até bilhões de faturamento, tudo do governo. Me lembro quando foi em 2005, quando teve um tal de escândalo do Mensalão, o dinheiro era tudo para Globo, tá? Prenderam o tal de Marcos Valéria, não sei o quê, Tô lembrando aqui de cabeça, nem anotei. Mas era tudo dinheiro para Globo, tá? Prenderam um monte de gente, mas dinheiro que o Marcos Valéria era uma agência de propaganda, pegava, porque a agência de propaganda distribui não é propaganda, mas aqueles propaganda dos governos, né? Mas não é chamado propaganda. Informes, né? É propaganda, gente. O governo nem precisava fazer nada, precisava informar onde tem alguma coisa aí para o povo, né? Como sacar o FGTS, por exemplo, agora, que já era um FGTS do povo mesmo, né? Mas que eles tinham feito um golpe de negócio de FGTS para aniversário e agora as pessoas não têm direito de pegar quando sai da empresa, só quando faz aniversário, né? Nas datas. Eu não sei se é exatamente nas datas do aniversário, mas enfim. Aí o governo liberou agora, né? Mas um caso muito que me chamou a atenção, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é o caso, por exemplo, do aumento do dólar. Quando o dólar aumentou em dezembro, era tudo culpa do Lula. Detalhe, nem era culpa do governo, era do Lula. Como se o Lula soubesse alguma coisa de dólar, no governo ele tivesse ele não fosse presidente do Banco Central responsável pela moeda brasileira, né? Fosse ele que oscilasse, não fosse ele que determinasse o valor roubalhal dos juros, né? O segundo maior do mundo, só perde para a Argentina, né? Então, e aí era culpa do Lula o aumento do dólar. Agora o dólar baixou, de lá para cá, de janeiro para cá, vai baixando. Só ontem baixou 2,7%. Aí não é porque o Lula, não. Aí não é lado bom do Lula, não. Aí fica calado, entendeu? Quando o dólar aumenta no mundo todo, o sol do Brasil é culpa do Lula. Será que também é culpa do Lula em todo o mundo? O dólar baixou no mundo inteiro ontem. Como aumentou no mundo inteiro em dezembro. Era o efeito Trump, né? Mas era culpa do Lula. Quase derrubaram o governo aqui falando que era culpa do Lula. Essa bandoleira, esses falsários, esses mentirosos da imprensa brasileira, né? Essa mídia golpista aí, né? Na verdade foi golpista, foi ela que derrubou a Dilma, né? Então a mídia é golpista, foi ela que criou um tal de Lava Jato, né, gente? Então a gente tem que chamar de golpista porque né? Então eu tô fazendo esse vídeo para falar, para o povo saber, né, gente? Porque aumenta, baixa, aumenta, mas ninguém sabe de quem, na verdade, a verdadeira culpa, o verdadeiro motivo é escondido. É sempre culpa do governo federal, né? Como a questão da segurança. As polícias militares do Brasil inteiro são dos governos estaduais. O governo federal só tem a Polícia Federal, que não prende nem fiscaliza. Prende, mas é por ordem judicial. Ela não pode chegar e prender igual a polícia. A única polícia no Brasil, agora tem duas, mas até um dia desse tinha só uma, era a Polícia Militar, que pode prender sem ordem judicial.
As demais polícias só prendem com ordem judicial, elas são polícias judiciais. As polícias que não usam uniforme de militar, elas não podem prender sem ordem judicial. Mas aí, todo o problema da segurança no Brasil, todas as mortes feitas inclusive pelas polícias militares, é culpa do governo federal, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando isso, alguém perguntou, mas se não é culpa do governo federal, é culpa de quem? Culpa do governo estaduais, gente. Ele que é responsável pelas polícias que mais matam no mundo. Mas não, é culpa do governo federal. Mas é a mesma coisa do dólar, né? A imprensa não fala que o governo federal não tem nada a ver com o preço do dólar, em tese, porque, na verdade, quem tem que cuidar disso são os presidentes de bancos centrais e os diretores do Banco Central. O governo, às vezes, tem porque fala uma coisa aqui, uma coisa ali, aumenta. É o mesmo caso do preço do alimento, gente. Preço do alimento. O governo federal, se quiser diminuir alguma coisa de alimento, ou ele tem que importar o produto, que aqui está caro, ou ele tem que taxar os produtos que nós temos no Brasil, que vai exportar de graça para outros países, que não é taxado. Por exemplo, todo o soja, o milho que é exportado aqui, o algodão, tudo que vai para o exterior, tudo que é exportado do Brasil, minério, tudo que vai para o exterior. Minério a gente não come, não é alimento. Mas eu estou falando, tudo que vai exportado do Brasil para fora, não se paga R$1, é isento de imposto. Mas o governo poderia tributar os alimentos para poder permanecer um pouco mais de alimentos aqui, né? Principalmente a carne, que está cara, que é toda exportada, é um grande percentual exportado, né? A maioria, né? A maioria não é, mas um percentual muito grande, né? Mas aí não pode taxar, porque o jornal Estado de São Paulo mesmo, segunda-feira de carnaval, soltou aí, ou foi domingo, se não me engano, soltou um enorme artigo aí falando que o governo estava querendo fazer uma loucura, taxar os fazendeiros, cobrar impostos das exportações dos fazendeiros. Era um louco, um débil mental, um sem cérebro. Quer dizer, ele não pode taxar nem 1% das exportações, que vão daqui para lá só destruindo as nossas águas e destruindo as nossas florestas, né? Acabando com o ambiente, com o clima, né? Mas aí ele não pode taxar nem 1%, porque ele é um doido, é um débil mental, é um comunista, é não sei o quê, não sei o quê. Agora, na hora que morrer todo mundo de fome, daí se acontecer de morrer um monte de gente de fome, como já aconteceu em outros países do mundo em outras épocas, e está acontecendo agora em vários países do mundo, basicamente na África, né? Não pode taxar, porque não pode taxar fazendeiro. Meu Deus do céu, taxar fazendeiro? Que loucura, né? Nem pensar um negócio desse. Então, mas quem que é o governo? O governo é responsável pelo seu povo, pela comida, pela segurança, pela saúde. Ele tem obrigação de taxar se preciso for. Outras vezes no Brasil, como eu já contei em vídeos anteriores aqui, já aconteceu de morrer pessoas, né? Tudo bem que já faz algumas tá até mais de 100 anos, mas já morreu muita gente de fome no Brasil por fome, porque o governo não instituiu a obrigatoriedade de plantação de alimento. E aí todo mundo foi extrair minério, cuidar de boi e esquecer de plantar mandioca. Na época, era mandioca. Era o grande alimento. E ainda é, né? Mandioca não mata ninguém, né? Pelo contrário, só alimenta. Entendeu? Mas não pode. Ux, não pode. Então, essa é a imprensa pior do mundo, gente. É a imprensa mais lixo que o mundo já viu. É a imprensa do capitalismo. Mas a do Brasil é o lixo da imprensa. Verdade, estou dizendo isso. Pronto, falei. Entendeu? Meu vídeo de hoje é sobre isso. Vou ficando por aqui, porque já falei demais, mas é o que eu penso e é o que na realidade é, né, gente? Também não estou aqui falando o que eu penso, porque não tem base nenhuma. É só olhar o que tá por aí, né? Só olhar os números das coisas, né? Por exemplo, o preço do dólar, tanto que caiu este ano, mas ninguém falou que foi bondade do governo, tá? Grande abraço a todas e a todos e nos falamos daqui para frente.